Olá, caros alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula do nosso minicurso de língua portuguesa direcionado para alunos do sexto ano do ensino fundamental. Você já me conhece, mas é sempre bom repetir meu nome. Eu sou o Daniel, sou aluno da segunda licenciatura em Letras pela UNIT. Meu RU está aí, vocês estão vendo, é o 333 79 67. Já fizemos um longo percurso, já estudamos diversos conteúdos, diversos assuntos, estudamos sobre fonemas, substantivos, adjetivos, artigos, numerais, começamos a estudar os pronomes e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo acerca dessa classe de palavras que é constituído por um conteúdo amplo, um pouco mais ou menos complexo, nem tão complexo, mas que é instigante para a nossa compreensão, para o nosso conhecimento. Então, acompanhe a videoaula a partir de agora. Então, dando continuidade aos pronomes, nós tivemos a oportunidade de trabalhar na última videoaula sobre os pronomes pessoais. Primeiro, nós vimos o conceito de pronome. Vamos revisar. Pronomes são palavras que ou substituem o nome ou acompanham o nome. Quando os pronomes substituem um nome, que geralmente são substantivos, esses nomes, nós chamamos de pronome substantivo. Quando os pronomes acompanham o nome, quando acompanham o substantivo, nós chamamos de pronomes adjetivos, porque exerce exatamente a função de adjetivo naquela frase, quando a acompanham. Vimos que os pronomes eles possuem uma classificação e no vídeo passado nós nos debruçamos acerca dos pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais que são os pronomes que indicam exatamente as pessoas do discurso. A primeira, a que fala, a segunda, com quem se fala e a terceira, de quem ou do que se fala. A primeira pessoa no singular, eu. A primeira pessoa no plural, nós. A segunda pessoa no singular, tu. A segunda pessoa no plural, vós. A primeira pessoa no singular, ele, ela. A terceira pessoa no plural, eles e elas. Nós chamamos isso de pronomes pessoais. Existem os pronomes pessoais do caso reto, que são estes que eu acabei de citar, e eles exercem a função de sujeitos em uma oração. E existem também os pronomes pessoais do caso oblíquo, que não exercem a função de sujeito, mas exercem a função de objeto em uma oração. São exatamente os pronomes o, a, os e as, se, si, consigo, te, ti, contigo, lhe, li, se, consigo e assim sucessivamente. Nos, conosco, vos, convosco e adiante. Vimos também na última videoaula, não só acerca dos pronomes pessoais, mas também vimos um pouco sobre os pronomes de tratamento, que são os pronomes que nós utilizamos para estabelecer um trato respeitoso a determinadas personalidades. E o pronome de tratamento varia de acordo com o cargo que a pessoa ocupa. O Papa, por exemplo, o pronome de tratamento direcionado para o Papa é santidade. E nós vimos que o pronome ele pode ser antecedido de vossa ou de sua. Vossa santidade, por exemplo, quando nós estamos conversando com o Papa, é quando a gente conversa pessoalmente com o Papa, vossa santidade. Se nós estivermos falando do Papa, ou citando uma frase do Papa, nós não utilizamos vossa santidade, mas utilizamos sua santidade, porque nós estamos citando um pensamento, mesmo com a ausência do Papa. Então, quando a autoridade está presente, nós utilizamos vossa acrescido do pronome de tratamento. Vossa Alteza, vossa Excelência, vossa Eminência, vossa Senhoria. Quando a autoridade está ausente, utilizamos sua acrescido do pronome de tratamento. Sua Santidade, sua Alteza, sua Eminência, sua Excelência, sua Reverendíssima, e assim sucessivamente. Então vimos sobre os pronomes pessoais, que indicam as três pessoas do discurso, e vimos também os pronomes de tratamento. E dando continuidade, nós vamos começar falando sobre os pronomes possessivos.
E como o nome já diz, os pronomes possessivos são aqueles que dão a ideia de posse, indicam uma relação de posse. Deixa eu colocar a canetinha aqui. São aqueles que indicam uma relação, olhe, são aqueles que indicam uma relação de posse referente às três pessoas do discurso. Ou seja, o pronome possessivo nos ajuda a indicar quem das três pessoas do discurso tem a posse de algo ou de alguma coisa. Pode ser a primeira pessoa do discurso, pode ser a segunda pessoa do discurso, ou pode ser a terceira pessoa do discurso. Então, os pronomes pessoais servem para indicar, dar uma ideia de posse, uma relação de posse. Essa é a finalidade, esse é exatamente o objetivo. Então, os pronomes possessivos, eles variam de acordo com as três pessoas. Então, de acordo com as três pessoas do discurso, eles variam e concordam em gênero e número com a coisa possuída. Então, há essa relação de concordância entre o pronome e a coisa possuída. Então, aqui nesta tabela, vocês estão vendo quais são os pronomes possessivos na língua portuguesa. Então, os pronomes possessivos, eles variam, eles sofrem variação. Eles variam em gênero, masculino e feminino, como vocês têm aí. Então, os pronomes, eles variam em masculino e eles variam também no gênero feminino. Eles também variam em número. Os pronomes não só variam, os pronomes possessivos não só variam em gênero, masculino e feminino, mas também sofrem variação em número. Eles podem ser tanto singular quanto plural. Então nós temos aí os pronomes possessivos são exatamente estes: meu, meus, minha e minhas, que estão relacionados à primeira pessoa do discurso. Aqui fala. Em seguida nós temos teu, teus, tua e tuas. Está relacionada à segunda pessoa do discurso, é a pessoa com quem se fala, a outra pessoa, o locutário, como a gente aprendeu na segunda videoaula, se eu não me engano. Nós temos aí em seguida seu, seus, sua e suas. Corresponde, tem uma relação com a terceira pessoa do discurso, que é exatamente da que se fala, de que se fala ou de quem se fala. Então, estes são os pronomes possessivos: meu, meus, minha e minhas, teu, teus, tua e tuas, seus, seus, sua e sua. Quando você tem um possuidor, quando apenas um indivíduo tem posse de alguma coisa. Mas quando mais de um indivíduo tem posse de algo ou de coisas, nós utilizamos esses outros pronomes possessivos: nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas, seu, seus, sua e suas. Então, estes são os pronomes possessivos da língua portuguesa que vocês devem guardar não só na memória, mas vocês devem guardar no coração. Volto a repetir. No que diz respeito ao conhecimento, não guardem as coisas apenas na memória, na mente, porque quando guardamos as coisas na mente, com o tempo nós esquecemos. Temos que guardar no coração. Por isso que a palavra recordação tem cordis. E cordis é uma palavra latina que significa coração. Recordar é guardar no coração, porque aquilo que se guarda, aquilo que se coloca no coração, nada nem ninguém será capaz de tirar. Em seguida, nós temos os pronomes demonstrativos. São aqueles que situam os seres. Então, qual é a função? Situar os seres no espaço, no tempo ou no próprio texto em relação às três pessoas do discurso. Então, os pronomes demonstrativos nós temos as que se referem à primeira pessoa do discurso. Primeiramente, existem os pronomes demonstrativos variáveis e os invariáveis, que são os invariáveis são chamados de pronomes neutros. Deixa eu ver se aqui eu consigo
digitar. Deixa eu ver. Não. Não tem. Então, os pronomes demonstrativos invariáveis são os que nós chamamos de neutros. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Neutro. São exatamente o que nós chamamos de pronome neutro. Então, os pronomes demonstrativos, eles sofrem variação em gênero, variam em gênero masculino e gênero feminino, mas eles variam também em número, podem ser singular ou plural. E também existem os pronomes demonstrativos que não sofrem variação alguma, que são os chamados pronomes neutros. Cada pronome demonstrativo, assim como os pronomes possessivos, estão ligados a uma pessoa do discurso. Primeiro, este, estes, esta, estas. Estão ligadas à primeira pessoa do discurso. E isto, que é neutro, também está ligado à pessoa do discurso. Esse, ou esses, essa, essas, isso. Está ligado à segunda pessoa do discurso. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo estão ligados à terceira pessoa do discurso. Então, aqui é uma coisa interessante, porque nós utilizamos os pronomes demonstrativos este, estes, esta e estas, quando a coisa, vocês estão vendo aqui esse lápis, esse pincel, um marcador de texto, desculpe, isso aqui é um marcador de texto. Eu digo, este lápis é azul. Então, se eu digo que este lápis é azul, significa que o lápis está comigo, está com quem, está com aquele que fala, né? Quem fala, né? Ou seja, quando eu digo este lápis é azul, eu estou dizendo que o lápis está comigo. Se eu digo esse lápis é azul, significa que o lápis não está comigo que fala, mas está com a pessoa com quem eu falo. Se eu digo aquele lápis é azul, significa dizer que o lápis nem está comigo, nem está com a pessoa com quem eu falo, mas está com uma terceira pessoa distante, que talvez nem esteja presente. Então veja que aqui é uma coisa interessante que a gente tem que ser atento, sobretudo os pronomes estes, esta, este, esta, estes e estas, e esses e essas, esses e essas, porque muitas vezes nós temos a mania de confundir. Às vezes, quando a gente está produzindo um texto, às vezes a gente coloca esse no lugar de este e este no lugar de esse. Aquele, o pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles e aquelas são bem mais fáceis de serem utilizadas, de serem compreendidas, mas estes e estas, esses e essas são mais difíceis e muitas vezes nós temos a tendência de misturar as coisas e acaba colocando um no lugar do outro. Então guardem isso na memória. Nós temos aí o exemplo aí, ó. Veja, para entender melhor. Você tem uma criança que está segurando um livro, tá vendo? Esta criança está segurando um livro. E o que é que ele diz na frase? Este livro. Nós utilizamos este, esta, isto, ou estes ou estas, quando aquele que fala está com a posse da coisa. A professora diz: esse livro deve ser encapado. Significa dizer que se utiliza esse quando outra pessoa, ou a pessoa com quem você fala, está com a posse do livro. Ou seja, a professora não está com a posse do livro, mas quem está com a posse do livro é o aluno. Então ela não utiliza a expressão, ela não utiliza o pronome este livro deve ser encapado, porque ela não está com a posse do livro. Mas quem está com a posse do livro é o aluno. Então o pronome que ela utiliza é exatamente o pronome ligado à segunda pessoa do discurso, que é esse, essa, isso. E você tem um outro aluno que aponta para a janela, que está distante dele e que está distante também da professora, e ele diz: aquela
janela está quebrada. Aqui nós temos um exemplo típico do uso dos pronomes demonstrativos. Eu utilizo este, esta, estes e estas e isto quando eu estou com a posse da coisa. Eu utilizo esse, essa, esses ou essas e isso quando a coisa está na posse da pessoa com quem eu falo. E eu utilizo aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo quando a coisa está distante de mim e está distante também da pessoa com quem eu falo, quando a coisa está distante de nós. Além dos pronomes possessivos, além dos pronomes demonstrativos, existem também os pronomes indefinidos. Quem são os pronomes indefinidos? São aqueles que se referem a um ser na terceira pessoa de modo impreciso ou genérico. Então veja que os pronomes indefinidos, eles se referem a um ser na terceira pessoa de modo, como o próprio nome já diz, indefinido, é de um modo indefinido, um modo genérico, um modo impreciso. Então, alguns pronomes indefinidos, eles sofrem variações. Alguns são variáveis, sofrem variações. Sofrem variação de gênero, flexão de gênero, masculino e feminino, e de número singular e plural. Porém, há outros pronomes indefinidos que são invariáveis, que não sofrem flexão de gênero nem de número. Então, nós temos aí alguns exemplos de pronomes indefinidos que sofrem variação. Algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, toda, certo, certa, bastante, bastante, certo, certos, bastante, bastantes, certa também, né? Certo, certa, certos, certas, qualquer, quanto, quantos, qual, quais, qualquer. Na verdade não é qualquer, qual, quais. Os invariáveis. Nós temos aí alguém, ninguém, tudo, nada, algo, cada, quem, que. Então veja que os pronomes indefinidos, eles sofrem variações de gênero e número, ou em outros casos eles são invariáveis, eles não sofrem variação de gênero nem de número. Como a maioria dos pronomes, os indefinidos também podem ser pronomes substantivos. Vamos recordar o que são pronomes substantivos. São pronomes que substituem o nome. Sempre, sempre, sempre que um pronome substituir um nome, nós chamamos de pronome substantivo. Quando acompanha, nós chamamos de quê? Pronome adjetivo. Veja o exemplo. Algumas pessoas ficaram ofendidas. Algumas é um pronome indefinido, mas é um pronome indefinido que acompanha um nome. É um pronome indefinido, também chamado de pronome adjetivo. Mas ninguém reclamou. Ninguém não acompanha nenhum nome, mas ele substitui. Só que não dá para determinar quem é este que ele está substituindo. É ninguém. Não sabemos quem é esse ninguém, por isso que é um pronome indefinido. Então aqui ele é um pronome substantivo, porque ele está substituindo um nome. Então, também quando temos um grupo de palavras com valor de pronome indefinido, nós o chamamos de locução pronominal indefinida. Então, quando nós temos um conjunto de palavras com valor de pronome indefinido, nós temos aí uma locução pronominal indefinida. Nós temos aqui uma locução pronominal indefinida. Cada um dos convidados deverá trazer um prato. Quem quer que vá ao baile deverá usar traje a rigor. Então nós temos aqui um grupo de palavras que estão desempenhando o papel, a função de pronome indefinido. Nós temos também os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são pronomes indefinidos. Quem, quanto, qual e o, que quando empregados em frases interrogativas. Então, os pronomes interrogativos são estes aqui, ó. Eles são variáveis e eles também são invariáveis.
Os pronomes interrogativos variáveis: qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Pronomes invariáveis: que e quem. Então, estes são os pronomes interrogativos, os variáveis: qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Os invariáveis: que e quem. Então, este é o nosso conteúdo de hoje, exatamente sobre a continuação acerca dos pronomes, os pronomes que nós demos início semana passada. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, só que agora nós vamos, como de costume, ler um texto, um conto, e a partir daí nós vamos fazer. Vou agora ler um conto para vocês. Quer dizer, eu vou dar um intervalo aqui nessa videoaula e daqui a pouco eu envio outro vídeo que é exatamente sobre o conto.